Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, estudando para o concurso da Fundação Socioeducativa do Estado do Rio Grande do Norte, portaria 250. Vamos estudar as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas destinadas aos socioeducandos terão um caráter, caráter pedagógico. Isso é muito importante, né? Os adolescentes, eles cometeram um determinado ato, uma determinada infração, e eles precisam ser responsabilizados por esse ato indevido, contrário à lei. Mas, obviamente, nós não teremos o rigor que temos nas prisões para maiores de 18 anos, perfeito? Nós temos um caráter mais educacional, um caráter pedagógico, perfeito? E nós temos que todas as pessoas, ou melhor, as pessoas que se relacionam aí com o socioeducando, né, os trabalhadores da unidade, eles são considerados o quê? Considerados socioeducadores. E eles trabalharão em cima de quê? De um projeto. Eu falo assim, PPP, Projeto Político Pedagógico, perfeito? Nós estamos aí no artigo 4º da nossa portaria 250, ok? Socioeducadores, Projeto Político Pedagógico, perfeito? Mas, professor, quais são as medidas socioeducativas que nós temos aí na nossa portaria? Vamos lá, começando com duas. Nós temos o seguinte, antes de falarmos sobre elas, cada uma delas, as espécies, nós temos o seguinte, que as medidas socioeducativas estão previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos o seguinte, que elas devem ser regulamentadas pelo SINASSE, certo? Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Se não falar a memória, é isso, ok? E devem ser executadas pela nossa fundação, por vocês, agentes socioeducadores, perfeito? E, professor, quais são essas medidas socioeducativas tão importantes, com informações tão importantes para nós? Nós temos a semiliberdade, medida socioeducativa de semiliberdade, que tem como características, vamos lá. Nós temos o seguinte, que ela pode ser imposta desde o início, perfeito? Desde o início ou, olha só que interessante, determinados estágios para que o menor adquira a plena liberdade, perfeito? Então, nós temos que ela pode ser tanto desde o início, como também no último estágio, vamos dizer assim, na transição para o aberto, perfeito? Para o aberto. E é interessante que nesse semiliberdade, nós temos aqui a possibilidade de execução de atividades externas. E eu pergunto para vocês, essas atividades externas, para serem executadas aí pelos socioeducandos, elas necessitam de quê? De autorização judicial. Olha só, eu falo para vocês que não precisam, não é nem ordem judicial, para falar a verdade, é autorização judicial. Onde está isso aqui? Está no artigo 5º, parágrafo 1º. Artigo 5º, parágrafo 1º, eles falam que fala o seguinte, que elas independem de autorização judicial, perfeito? Semiliberdade. E a segunda medida socioeducativa que nós temos é a medida socioeducativa de internação, perfeito? De privação, em que há a privação de liberdade, perfeito? Privação de liberdade. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, se vocês estão lendo aí, estão acompanhando o texto da nossa portaria, vocês verificarão no artigo 6º, nós temos que a internação está no 5º parágrafo 2º e a internação provisória está no artigo 6º. Percebam
que a internação provisória não é uma medida socioeducativa, conforme o artigo 4º. Ela só traz essas duas aqui, ó. Então, há uma diferença entre a internação e a internação provisória. A internação provisória nada mais é que uma medida cautelar, uma medida assecuratória. Pode acontecer para quê? Preservação da integridade física dos sócio-educandos. Ela pode também para ser aplicada para manutenção da ordem em uma determinada unidade. E também pode servir para a apuração de um determinado ato infracional. Então temos essa internação provisória aqui com três objetivos, vamos dizer assim. Perfeito? É uma medida cautelar e ela tem um prazo de quanto? Vou escrever aqui para vocês, ó, de que possível questão de prova, né, uma possível questão de prova, nós temos que ela tem um prazo aqui de aplicação de até 45 dias, perfeito? Até 45 dias. Então, deste lado aqui, nós já finalizamos as informações, perfeito? Copia aí o lado aqui e daqui a pouco a gente copia o quadro por inteiro. Deixa eu só continuar aqui. Nós temos o artigo 7º. O artigo 7º fala sobre a fundação. E ela fala que ela é responsável pelo atendimento inicial. E eu vou falar já já sobre esse atendimento inicial. Olha só, atendimento inicial é o seguinte. Nós temos uma determinada situação hipotética em que a apreensão de quê? De um futuro sócio-educando, de um adolescente, perfeito? Em um determinado ato infracional, certo? Então o que acontece? A fundação, ela é responsável pelo atendimento inicial, pelo acolhimento do apreendido. Olha só o termo muito interessante, apreendido. Até não é utilizado o termo preso, é utilizado o termo apreendido. Até a apresentação ao Ministério Público. E essa apresentação ao Ministério Público, ela deve acontecer em que prazo? Nós temos aqui no prazo de 24 horas. No prazo de 24 horas. Deixa eu só corrigir aqui, ok? 24 horas. Então, desde já, eu gostaria de mostrar para vocês que essa informação aqui, ó, essa informação aqui é importante e esta informação aqui também, ó, é importante, pois sempre quando há números aparecendo, eu sempre gosto de eleger como uma informação importante, porque a banca examinadora pode fazer uma mistureba e tentar confundir a nossa cabeça, mas ela não conseguirá, perfeito? Então nós temos o seguinte, ó, apresentação ao Ministério Público no prazo de 24 horas. Perfeito? Show de bola. Aqui, olha só que interessante. Uma informação interessante. Nós temos que essa situação de internação provisória, ela é uma situação provisória. É uma situação provisória. Ou seja, ela vai ter um tempo de duração, e a gente está percebendo aqui que é um tempo de duração de até 45 dias. Perfeito. E nós temos o acolhimento inicial, que é uma situação também provisória, e depois que há o acolhimento inicial, há uma execução de uma medida socioeducativa. Perfeito? Então, são duas situações, vamos dizer assim, temporárias ou provisórias. Perfeito? Agora, olha só. Então, a própria portaria trata do seguinte, ó, que esse acolhimento inicial, essa internação provisória, elas vão obedecer a um projeto político, pedagógico dos centros de atendimento socioeducando provisório. Mais ou menos assim, o nome ainda não eu trabalho com diversos atos normativos e aí pode ter uma pequena diferençazinha ali, mas acredito que seja esse nome aqui. Deixa eu só observar para passar o bizu todinho para vocês. Projetos políticos pedagógicos dos centros de atendimento socioeducando provisório. É o CASEP, que chama CASEP. Centro de Atendimento Socioeducando Provisório. Atendimento Socioeducando Provisório. Perfeito? Então, só para a gente observar que aqui estamos falando do acolhimento inicial. Vou até colocar para vocês aqui na caneta vermelha. Estava
vou colocar aqui só um I aqui de inicial, perfeito? Inicial. E nós temos aqui também internação provisória, ok? Então ficamos com esse quadro aí, um quadro com muitas informações importantes. Lembre-se dessa semi-liberdade que podemos ter atividades externas aqui, ó. Não há necessidade de autorização judicial, perfeito? Temos a internação com um prazo de até 45 dias, temos a apresentação do menor ao Ministério Público no prazo de até 24 horas, ok? Então, com isso, nós finalizamos esse vídeo tão importante para você, meu amigo, minha amiga que está estudando para o concurso da Fundação do Rio Grande do Norte, perfeito? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. A participação de vocês é realmente muito importante. Vocês estão deixando de comentar, estão deixando de curtir, isso é muito importante para nós realmente. Por isso que sempre peço, né? Trago de forma gratuita aí e quem puder nos ajudar, essa será uma ajuda valiosíssima. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!